Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Benza a Deusa tá on novamente, agora ciclo novo, fase nova. Temos convidados especiais dessa vez do mundo, gente. Pessoas vindo aqui do Brasil todo. Agora Benza a Deusa tá ficando chique, trazendo pessoas do Brasil. Agora, falando de uma fase nova que a gente está entrando, nós acabamos de falar sobre expressão, sobre comunicação, e agora a gente quer falar um pouco sobre nossas polaridades, dualidades, o feminino e masculino, como que funciona isso dentro da gente mesmo, né? Como que você percebe o seu feminino, o seu masculino. E trouxemos aqui especialistas para falar sobre o feminino, pessoas que já trabalham com isso há muito tempo. Então, fica ligado aí, aproveita para curtir, compartilhar, se inscreve no canal e Benza a Deusa tá on. Vamos lá, gente. Hoje temos convidados especiais, direto do Rio, direto do Sul. Temos aqui Márcia Almeida e Nayara Passos. Muito bem-vindas. Gente, a Nayara é terapeuta e mentora sistêmica. Ela é mentora para mulheres e tem um podcast, criadora do podcast Eu Mulher. Muito chique, gente. Trazendo outras pessoas de podcast aqui para falar com a gente, para falar com vocês também. E a Márcia, ela também é terapeuta sistêmica, é especialista em técnicas de cura com cavalos. Você já ouviu falar sobre isso? É bem interessante. Então, fica aí ligado. Meninas, muito bem-vindas ao Benza a Deusa. Gratidão. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. Hoje a gente está aqui falando direto do Sul e do Rio, né? Com vocês online, conectados online. Então, tem São Paulo, Sul, Rio aqui, todo mundo online aqui falando com vocês. E como é que está aí, gente, esse trabalho para vocês com o feminino? Vocês que trazem essa bagagem, essa roupagem também de levantar essa bandeira para trabalhar pessoas, mulheres, né? Trazer essa parte do feminino em vogue de novo. Como é que funciona isso para vocês? Então, posso começar a marcar? Claro! Há uns 4 anos, quando eu decidi, né, abrir espaço para o autoconhecimento, eu conheci o famoso feminino ferido. Eu nunca tinha ouvido falar nele, né? E a minha terapeuta, ela é especialista nisso, e ela começou a me mostrar referências. Eu tinha um menino muito ferido, na verdade ele não se cura totalmente, a gente aprende a conviver com ele, né? E ela me apresentou essas referências, me apaixonei pelo conteúdo. E quando eu comecei realmente a falar sobre isso, o que eu percebi? Que as pessoas ainda têm uma visão muito deturpada. Se tu fala de feminino ferido, ou tu estar uma mulher com uma energia mais masculina, elas chegam e te dizem assim: você está dizendo que eu não sou mulher, então? Você está dizendo que eu não sou feminina? E aos poucos, eu comecei a entregar mais conteúdo sobre isso para desmistificar. Onde é que eu percebi que as mulheres se sentiram mais tranquilas sobre esse conteúdo, né? Quando eu cheguei para elas e disse: gente, não é que vocês são homens ou mulheres, energia masculina ou feminina. Quando essas energias estão desequilibradas dentro da gente, é que acontece a bagunça. Isso então, é muito bom, né? Então, para que vocês entendam a forma de como vocês vão ter uma vida mais leve, mais criativa, mais abundante, mais próspera, para tudo, a gente precisa estar com essas energias. E elas, na verdade, se despolarizam, elas se desconectam ainda lá na infância. Então, a gente cresce com isso. Não tem uma questão de que hoje eu decidi ser masculina e pronto. Na verdade, a gente nem sabe por que isso acontece com a gente. E aí a gente precisa, sim, voltar lá na nossa criança, a gente precisa se entender com a nossa mãe, aprender a deixar a mãe em paz, que nem diz a nossa mentora, né? Aprender a deixar a nossa mãe em paz. E a partir daí, sim, aí a gente começa a colocar as coisas no seu devido lugar. E quando a gente vai para o nosso lugar, a gente é só ter disciplina, porque o masculino volta. Exato, eita. Márcia, antes de te dar a palavra, ou se você quiser comentar também, sobre essa dualidade que nós temos. Você comentou isso, né? Você puxou o gancho aí, né? Todo mundo
tem o masculino e o feminino dentro da gente, né? Então, talvez que o pessoal que está ouvindo escutou isso pela primeira vez, essa questão da polaridade, da dualidade, né? Como que eles poderiam entender essas duas energias na gente, né? Você falou um pouco aí. Ô, Maria Marta, maravilhoso que você trouxe, porque eu vou casar essa questão da dualidade dentro da gente com o cavalo. Por que eu trabalho com o cavalo na terapia? Estamos curiosos para saber isso. Já pegando um gancho no que a Nayara falou, né? Todos nós temos essa polaridade feminina e masculina, e quando ela não está bem trabalhada, a gente sofre. Eu sou uma mulher yang em recuperação. Também. Como a Nay trouxe, assim, eu acredito que eu vou curar essa questão pro resto da minha vida. E toda vez que eu me desalinho, eu volto para essa polaridade masculina mais adoecida dentro de mim. Ela mora dentro de mim, não sei o que fazer. Então, eu sempre olho para ela com bastante amor e cuidado. E algo assim que transformou a minha vida nesse cuidado das polaridades dentro de mim foi a terapia com o cavalo. Por quê? Foi na terapia, Márcia, tá? Tô falando de mim, Márcia. Foi na terapia com o cavalo que eu consegui trabalhar de forma mais efetiva essas polaridades dentro de mim. Por quê? Eu sou uma médica veterinária que nunca tive cachorro, só tive cavalo na minha vida. Olha que curioso. Hoje eu sei o porquê, qual o motivo de eu ter cavalo. Porque o cavalo é um animal que nos convida a trabalhar essa energia. Gente. Se você tem muita energia masculina e só funciona, entre aspas, nessa energia, a relação com o cavalo fica perigosa e difícil. Porque se você encontra um cavalo que é um cavalo quente, que tem muita energia, e aí você vai lidar com ele com essa energia também, isso se torna perigoso. Porque é um animal de 500 quilos, que se estiver nervoso e você chegar perto dele nervoso também, pode acontecer um acidente. E aí eu tinha alguns desafios para lidar com os meus cavalos, principalmente com a minha égua, porque ela é uma yang em recuperação também. Olha isso, gente. Então ela chegava com muita energia e eu ia com mais energia ainda para lidar com ela e não dava certo. Essa relação estava ficando perigosa, né? E eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa para aprender a lidar com o meu animal. E o que eu vou fazer? Aí um dia eu descobri o Oscar Scarpati, na Argentina, que é um domador na filosofia da Doma Índia. E ele tem uma frase que transformou a minha vida. Amansa-te quando a gente vai amansar um cavalo, para quando vai amansar um cavalo. Amansa-te para amansá-lo. Eu falei, é isso. Para eu aprender a lidar com a minha égua, eu preciso me amansar. E o que é o me amansar? Trabalhar o equilíbrio dessas energias. Eu preciso amansar a energia yang dentro de mim para deixar o meu feminino vir à tona, para eu conseguir equilibrar essa relação. Então, quando a minha égua vinha com muita energia para cima de mim, né, eu trazia o feminino para o jogo. Respira, acalma, acolhe. E aí, quando falta energia, eu trago o masculino, mas o masculino saudável. Sabe aquela história de, às vezes, uma pessoa monta no cavalo e o cavalo não sai do lugar? Né? Você fala, mas eu estou mandando ele ir, por que ele não vai? Coloca energia. Tá faltando masculino. Energia masculina, mas saudável. Não é o masculino agressivo que chicoteia, que bate, que quer e que vai. Trator, vai. né? Não é o trator, exatamente. Não é o trator, é o masculino saudável que se movimenta e faz a coisa acontecer, né? Então, o cavalo, ele é maravilhoso. Eu estou aqui no Rio de Janeiro porque sábado eu vou conduzir junto com uma amiga minha, Renata Vetter, uma vivência que chama o cavalo e o feminino. Maravilhoso. É um convite para as mulheres trabalharem as polaridades através do espelhamento do cavalo, porque o cavalo não mente. Então, é assim, se eu estou lá toda cheia de energia masculina, adoecida dentro de mim, o cavalo me mostra no comportamento dele.
ele fica agitado, ele fica nervoso. Então, você vai sendo convidada a parar de mentir para você. É um trabalho sistêmico, né, Márcia? Dentro Sistêmico. dessa proposta que você trouxe com os cavalos, né? Sim, de trabalhar essas polaridades. Então, eu me curei muito, gente, com o cavalo, com o auxílio do cavalo como coterapeuta, porque para ele eu não consigo mentir. Uhum. Quando entro eu, a minha cliente e o cavalo no redondel, ela pode mentir para mim. Mas ela não vai mentir pro cavalo, né? Se eu for lá e pedir para ela, coloca o cavalo em movimento e o cavalo não anda, tá faltando masculino, saudável. E ao mesmo tempo, se eu pedir para ela, acalma, o cavalo tá nervoso, se acalme. Ela, não, mas eu tô calma. Não, não tá. Você não tá na sua energia feminina saudável. Respira, sente, presta atenção na sua intuição. O que a sua intuição tá te dizendo agora sobre o cavalo? Uhum. Né? Então é maravilhoso. Eu convido vocês um dia para já quero. Um trabalho com o cavalo. É sensacional. E foi com o auxílio dele que eu tô me curando, né? É a terapia que deu certo para mim, digamos assim. Legal, gente. Para o pessoal que está ouvindo, a gente poderia trazer alguns exemplos quando a pessoa está muito no masculino desequilibrado, mulheres ou homens, mas, por exemplo, as mulheres, já que estamos falando do feminino. Quando a mulher está mais no masculino dela, workaholic, trabalhando demais, como que vocês veem isso na jornada de vocês, das suas consulentes? Sabe que eu estava aqui pensando, escutando quando tu fez a pergunta, e é uma coisa que quem já trabalha com esse conteúdo, a gente esquece de falar, né? O que é estar no masculino e o que é estar no feminino, né? Porque a gente tem duas energias dentro de nós, a Yin, a Yang, a gente pode citar, para ficar mais claro, talvez o Sol, a Lua, a gente pode citar também dia e noite. Quantas coisas são dualidades, né? E normalmente são energias da natureza. O calor, o frio, né? O calor, o frio são energias da natureza. E nós somos natureza. Então, a gente tem essas energias dentro da gente. E aí, eu gosto muito de linkar quando eu converso com as minhas pacientes também, sobre o consciente e o inconsciente. A gente usa só 5% da nossa inteligência no consciente. E o restante é o inconsciente. É dentro do inconsciente que a gente pensa, que a gente reflete, que a gente olha, que a gente se conecta com a nossa espiritualidade. E o consciente é o nosso executor. A gente joga informação para o inconsciente, ele pensa, e aí depois ele vai lá, consciente, executa. Então, eu digo que também o nosso feminino e o nosso masculino é como se fosse o nosso consciente e o nosso inconsciente. O masculino, ele é o executor, é o racional, é o lógico, é quem tem força, é a parte que nos faz produzir. Eu digo que o nosso masculino e o nosso consciente é a nossa força de vida. E o nosso inconsciente é a parte que nos conecta conosco mesmo, que é o nosso pensar, é a nossa consciência, é o nosso refletir, é a docilidade, é a criatividade, é o cantar, o belo. O nosso consciente não conhece o belo. O nosso consciente é o piloto automático. Quem mostra pro inconsciente, pro consciente o belo é o inconsciente. Então, porque assim eu entendo que elas percebem de uma forma mais clara, porque daí a gente consegue dividir. E se a gente estiver só executando, a gente entra num piloto automático que nos desconecta de nós mesmas. É que nem a Marta diz assim, não vai. E aí a gente não consegue ser abundante, não consegue ser próspero. Eu vejo que a maior reclamação de quando as pessoas chegam até mim é: estou cansada, estou exausta e eu não dou mais conta, nem de mim, nem dos meus sentimentos, nem do marido, nem dos filhos, nem de ninguém. E aí vem todas as frustrações. Não é só o workaholic. O workaholic eu digo assim, que é um masculino full focado, ele tem um foco, um objetivo. Porque quando eu quero produzir algo, eu me torno um workaholic. Porque é um foco, um objetivo, é um foco time naquilo que eu preciso. Mas isso é no meu trabalho.
Quando eu chego em casa, eu não preciso continuar nessa mesma energia. Exato. Quando eu chego em casa, eu vou conversar com meu marido, eu vou dar um colo para as minhas filhas, eu vou cozinhar, que é algo que me dá prazer, eu vou tomar um banho, eu adoro escutar louvor, daí eu ponho louvor, eu vou trazer movimentos que me tornam mais feminina, mais leve, mais tranquila e vai me deixar ficar mais serena, mais conectada. É um momento que eu oro, é um momento que eu me cuido, que eu faço uma skincare. Isso é estar na energia feminina. Mas eu preciso sequer da energia masculina para dirigir. Então não tem como a gente separar elas duas. Não tem. Eu preciso da energia masculina para fazer a lista de compras do mercado. Eu preciso da energia masculina para me ajudar a lidar com os sistemas do computador. Eu preciso da energia masculina para vender, para negociar, para estar em contato com a vida. Por isso é força de vida. E aí o que eu vejo da energia masculina e feminina é porque as pessoas entendem assim, ou tu é masculino, ou tu é feminina. Exato. Ou tu não consegue ser as duas coisas. E a gente consegue sim. É só a gente, por isso que eu falei de muita disciplina. Porque quando a gente está produzindo no piloto automático, a gente está crescendo, a gente está no empreendedorismo, a gente está na rua, e tu chega em casa e continua no mesmo ritmo. E aí tu esquece de se conectar contigo mesmo, e aí sim, aí vem a exaustão, vem o cansaço. A gente nem está entrando aqui na questão sistêmica. A gente não está falando nem de mãe, nem de vó, nem de sistema que está lá atrás, que às vezes também está preso. A gente está falando de práticas diárias, do que é pautável. Então, e as pessoas falam, para mim, estar feminina tem que ter 10 dias de spa. Para mim não é isso. Não é 10 dias de spa. É tu poder fazer uma máscara no teu rosto e talvez por 5 minutos esquecer do mundo. É sentar, dar um colo pro teu filho e estar ali presente. É o estar presente, estar no momento presente. Tu lê um livro que te dá prazer, não porque tu tem que aprender algo. É fazer algo que te dê prazer e que te traga leveza e tranquilidade, que é a base do feminino. Mas tem o masculino, a gente não anda, né, Marcela? Não. Mas eu queria botar uma pimenta nesse papo aqui. Eu vi alguns comentários de vocês nas redes, vou trazer um de cada vez também. E aí, Márcia, eu vou começar por você. Você está falando sobre o feminino, né? Sobre os cavalos, mas eu vi uma coisa muito interessante que você trouxe, que é a morte da boazinha. Como que é isso? Depois de nossa live, vou fazer uma live hoje sobre a morte Só da sobre boazinha. isso. E esse tema, ele nasceu, né, da minha história mesmo, da minha história e da minha amiga que vai fazer a live comigo, por conta dessas polaridades adoecidas, né? Lembra que eu falei que sou uma Yang em recuperação? Só que uma Yang em recuperação pode passar pelo momento de transição meio atrapalhado. Então, assim, ela sai do Yang muito adoecido, muito alto, para aquele feminino adoecido muito baixo. Que ela se torna submissa, boazinha, aí ela entra, não agora, que é o que a Nayara tá trazendo muito. Agora eu vou ser feminina, então eu vou ser boazinha, eu vou ser receptiva, eu vou ser adorável, e eu vou me acabar comigo, vou perder a minha essência, eu vou parar de dizer não para dizer sim pro outro, mesmo não querendo, e aí eu vou me tornar uma boazinha, porque ser Yang aqui, né, tá sempre nessa energia masculina, tá sendo ruim, as pessoas não gostam de mim, eu tô me sentindo mal também, então eu vou ser legal, eu vou ser boazinha. Só que, tá vendo o desequilíbrio, né? Ou tá muito nessa ponta de muito Yang, muito trator, é uma mulher muito penetrativa, é um trator, é a mulher que não sente, não tem o tempo para sentir. Que papo é esse? Intuição. O que você tá sentindo? Gente, a Maria Marta perguntou qual é o perfil de cliente que chega para mim, né? E chega esse perfil. Eu pergunto para minha cliente, o que você está sentindo? E ela para. Não Como sabe. assim, Márcia? Não sabe. O que você está sentindo? Eu estou sentindo que... sei lá, minha relação com o fulano tá péssima. Não estou perguntando isso. Estou perguntando o que você está sentindo. Estou sentindo medo. Estou sentindo angústia, estou sentindo raiva. As pessoas não conseguem expressar.
né? Às vezes não Então, consegue entender ainda ou elaborar o que está acontecendo, né? exatamente. E aí fica transitando nessas polaridades extremas. Ou muito yang, nesse masculino muito que era o que eu era, muito agressiva, penetrativa, deixa que eu resolvo. Gente, eu trabalhei, fiquei conhecida num trabalho meu como Margaret Thatcher da plataforma. Então imagina a yang que eu era. E aí saí disso aqui para boazinha, pro feminino, adoecidíssimo, né? E quem me ajudou a trilhar o caminho do meio, que é hoje o meu trabalho diário, é todo dia um pouco todo dia dizendo sim pro caminho do meio. Os cavalos, né? Porque se eu vou lidar com cavalo yang demais, eu tenho problema, mas se eu fico boazinha demais, sem energia nenhuma, eu também tenho problema. E aí eu fui, poxa, eu não posso ser boazinha demais com os cavalos. Então, se eu não posso ser boazinha demais com cavalos, eu tô entendendo, é por isso que não tá dando certo na relação com as pessoas. O cavalo, ele nos convida ao autodesenvolvimento. E aí você traz isso que você aprende na relação com ele para as relações com os humanos. E aí, aprendendo a me posicionar na relação com o cavalo, eu fui aprendendo a me posicionar na relação com as pessoas. Não, peraí. Preciso dar limite para essa relação. Se eu não colocar, eu vou usar muito o cavalo para vocês irem entenderem, mas se eu não colocar limite na relação com o cavalo, ele vai me machucar. Ah, então eu preciso aprender a colocar limite na relação com as pessoas. Mas um limite saudável. Não esse que eu digo amém para tudo, mas também não aquele que eu digo não e sou penetrativo ao tempo inteiro. Então a morte da boazinha é esse renascimento. Sair da polaridade das duas, nem yin, nem yang, e na maior parte do tempo, tentar caminhar aqui, né? Eu digo tentar porque é todo dia, né, gente? Orar, eu trago a frase muito forte, orar e vigiar. Literalmente, é todos os dias. E sabe onde eu percebo quando eu tô no meu masculino, é muito, hoje eu consigo, a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender. Eu tô no meu masculino quando eu e meu esposo começamos a brigar. Olha. Porque o meu esposo é muito masculino. Olha. Né? E aí, 2 homens dentro de casa não dá certo, né? Vocês batem de frente. A gente começa a discutir, a gente começa aí em casa, a minha casa começa a ficar embolada, as minhas filhas começam a ficar nervosas, elas começam a se irritar, e aí eu começo, tá, tem alguma coisa errada aqui, vamos ver o que está acontecendo. E aí eu olho que eu estou normalmente é quando eu estou extremamente focada no trabalho. Sim. E aí eu vou para casa e eu esqueço de ser mãe. Eu esqueço de ser esposa. Eu esqueço de desligar o computador, eu esqueço de desligar o celular. Quando você entra para o digital, tá automaticamente, sim, presencial para mim é minha base, mas eu tenho digital também. Então, daí eu, meu Deus, está na hora de parar um pouco aqui, desliga tudo, fecha. Volta pro eixo. Volta de novo, volta pro eixo. E aí, quando isso acontece também, eu percebo que as oportunidades começam a travar. Né? Aquela coisa de fluidez começa a ficar pesado. Começa a não dar certo. Começam as coisas, parecem empacar. Né? E aí, opa, parar. Alguma coisa está acontecendo assim. Que é o que quando tu não está conectada contigo mesmo, tu não enxerga. Tu vai dizer, acontece. É assim mesmo. É assim que funciona. Meu marido é um chato. Meus filhos só me incomodam. Isso aqui é pesado para mim. A minha vida é pesada. O meu trabalho é pesado. Por que será? Exatamente. E aí eu sei que, só para concluir aqui da morte da boazinha, é isso, porque para a boazinha morrer, ela precisa aprender a se posicionar, né? Ela precisa bancar esse lugar do meio e dizer assim, olha, eu sustento a decepção de vocês. Quando eu disser não para você, eu vou sustentar a sua decepção, porque eu estou aqui tranquila, eu não preciso mais ser uma mulher penetrativa que tem que estar no controle, mas eu também não preciso mais ser uma mulher submissa, que tem que dizer amém para ser aceita. Eu estou bem, eu estou tranquila, eu estou bem posicionada, só por hoje. Isso, porque às vezes o que o pessoal pode estar entendendo é, eu preciso ser um ou outro. O que a gente está tentando dizer é, a gente consegue transitar, né, nessas duas pontas. Isso, exatamente. Poxa, não tá dando certo o que a Nayara falou, né? Um monte de coisa dando errado na minha vida. Peraí.
ou eu tô transitando de maneira equivocada nessas polaridades. Não tem outro caminho, gente. Hoje eu não consigo ver de maneira diferente, sabe? Se eu não tô fechando negócio, se eu não tô fazendo venda, eu tô trabalhando errado com a energia masculina. Tá faltando, né? Então, tá faltando. Se eu não tô conseguindo acolher clientes, se os meus clientes não me dão feedback bom, tá faltando feminino, não tô conseguindo ouvir meu cliente, não tenho uma escuta amorosa, não estou conseguindo usar a minha intuição para direcionar esse cliente da melhor forma ali na terapia, né? E achei muito legal que a Nayara falou que percebe quando está com a polaridade despolarizada na relação com o marido e com os filhos. Então, eu vou trazer aqui a visão para as mulheres solteiras, que é o meu caso, né? Bora. Não tenho filhos e não tenho marido. Então, quem me mostra que eu estou, né, transitando de maneira aí não muito legal? Os cavalos, os meus cavalos. Okay. Quando eu chego na hípica para visitar os meus cavalos, eu estou naquela energia de, eu vim aqui rápido, eu vou só ver e não sei o quê, os cavalos ficam extremamente agitados e me dão trabalho. E aí eu fico assim, não sei o que está acontecendo, vocês têm essa vida ótima aqui e estão me dando trabalho. E olha a maneira como eu estou falando com eles. Estou querendo controlar tudo, não estou entendendo. Não paro para ouvir, não estou presente no momento com ele. E vai ficando exausta, né, também. também. A presença, né? Seja presente, escuta, ouve, observa, para um pouco. Então, eles são termômetros, né, para as minhas energias. E é muito bacana, gente. A gente ter essa percepção de poxa, peraí, é o que a Nayara falou. Acho que é hora de parar, porque as coisas não estão fluindo, né? Então, preciso olhar. O interessante, então, que vocês estão comentando é para a gente poder perceber, às vezes a gente vai estar numa polaridade, às vezes a gente vai estar em outra, mas para eu conseguir entender o que é uma, o que é outra, eu vou precisar fazer essa transição para eu saber o que é isso dentro de mim, né? Para eu entender o que é o meu máximo masculino, que eu estou agindo demais, eu vou precisar passar por ele. Mesma coisa o feminino que você falou, a boazinha, o submisso, se eu estou fora, está desequilibrada, eu vou precisar passar por isso para entender, para depois eu chegar no meu ponto de equilíbrio, né? E conseguir fazer essa transição equilibrada entre um e outro, né? Usando de forma favorável para a sua jornada no dia a dia, jornada evolutiva, jornada dos negócios. Porque a questão também é não sermos mulheres. Você falou da boazinha, ou que a gente está falando de feminino, o pessoal acha que a gente está tentando colocar todo mundo numa caixinha e ficar florzinha, boazinha, bonitinha, quietinha no seu lugar. Não, gente, por favor. E também a gente não está aqui levantando a bandeira e dando tiro para cima, que as mulheres têm que isso, que aquilo, feminismo exagerado, desequilibrado, a gente está tentando aqui, trazer para um eixo de equilíbrio, um ponto de equilíbrio, olhando os pontos de vista, né? Também uma cura terapêutica. E aí, voltando para o ponto que eu achei interessante do que vocês trazem nas redes de vocês. Aí, para a Nayara agora, eu vi um post que você colocou lá, bem interessante, falando sobre a vulnerabilidade, né? Sermos vulneráveis. Quando nós, mulheres e as pessoas de forma geral, homens ou mulheres, né, se colocam vulneráveis, isso traz uma potência também, né, de não termos toda hora ter que levantar com a bandeira, eu sou mulher guerreira, eu tenho que vencer, eu tenho que isso, que aquilo. Meu Deus, como cansa e pesa isso, né? Então, como que é essa visão? Eu acho que, não, né? Houve um momento em que a mulher precisou dar o seu grito de guerra. Ela precisou ir atrás do seu espaço no mundo, na vida, e a partir daí também a gente conquistou um espaço muito bom, onde, se a gente souber aproveitar todo o espaço que a gente tem hoje, a gente se torna muito mais líder e muito mais leve. A gente não precisa mais brigar hoje com o mundo nem com os homens, né? E eu vejo que se tornar vulnerável é, ao mesmo tempo, se conectar com a tua espiritualidade. Porque quando tu tá conectada com a tua espiritualidade, tu consegue ter mais compaixão, tu consegue olhar o outro como o outro é e não como tu gostaria que ele fosse. Tu consegue olhar o mundo de uma forma mais tranquila. E aí, quando eu comecei a olhar e observar e ter esse entendimento, eu comecei a pensar, para
Para a mulher querer se tratar, ela vai ter que ir para o fundo do poço, normalmente, ela vai ter que ir para o fundo do poço para dizer assim, eu não aguento mais. Quando ela diz eu não aguento mais e ela procura o tratamento terapêutico, ou procura ferramentas para se sentir melhor, ela está em estado de vulnerabilidade. Então, quando eu tenho consciência do que eu sinto, do que eu penso, por que tem a história de vai pelo amor ou pela dor, né? Vai pelo amor ou pela dor. Por quê? Porque normalmente na dor, a gente vai chegar um momento que a gente tem que chegar e dizer, olha, eu preciso de ajuda. E ninguém nesse mundo nasceu para viver sozinho. E eu gosto muito de uma premissa, se tu quer crescer, vá acompanhada. Olha. Se tu vai crescer, se tu quer crescer, quer se desenvolver, vá acompanhada. A gente é ferida por uma mulher, normalmente. A gente é curada entre mulheres. Então, por que não, dentro de um grupo seguro, uma pessoa segura, com quem eu me sinto segura, eu posso dizer assim, hoje eu não estou bem. E eu vou dizer para vocês, a gente vai criando círculos de amizades muito próximos e conexões. Eu estava ontem pensando, gente, eu vou viajar para Portugal, né? Eu vou fazer a imersão do Comer, Rezar e Amar com a Ana Lisboa e com a Camila Vidal. Que chique. E aí, pô, mas vocês pensam que eu dou, a mãe, é o Uber da casa, eu levo, busco o inglês, o pilates, toda a estrutura, o marido sai de manhã e volta de noite. Mercado, farmácia, roupa, ele não sabe da estrutura da casa. A minha casa está virada numa bagunça. Eu estou com filha estressada, com filha chorando, são pré-adolescentes, ainda faz do mau humor. Eu estou com um marido perdido e parece que é aquela coisa... E daí isso angustia, porque daí bate a insegurança de mãe de ficar tanto tempo longe das filhas, porque eu também não estou acostumada a ficar longe delas. Então, meu Deus, será que essa turma dá conta? E eu estava muito angustiada, fui dormir, chorei, sabe? Não estava me sentindo legal. Uma amiga hoje de manhã me disse assim, ai, como é que tu tá, tu e as meninas? Aí eu olhei pra ela, eu não tô bem, chorei, sabe? Ela sonhou a noite inteira comigo. Então ela estava conectada com a minha energia. Por quê? Porque ela é uma das pessoas da minha rede de apoio. E quando a gente se conecta com pessoas assim, tu se permite ser vulnerável porque tu está num local seguro. E quando tu se permite ser vulnerável, tu abre espaço para descobrir o que tu sente. Porque a gente tem mania de ficar sendo perfeito o tempo todo, né? E aí, esse local de imperfeição, às vezes traz o novo, né? A gente sai da nossa zona de conforto, a gente permite que as coisas cheguem, né? Até coisas novas se aproximam, visões novas se aproximam, oportunidades novas. Porque se a gente fica na couraça, sempre segurando ali perfeição, perfeição, as coisas não chegam, né? E ou a gente repele, né? Repele. Uma coisa também que eu gosto muito, assim, ó, é que nem tu tirar a roupa do teu guarda-roupa velho, né? Quando tu tira aquilo que não te serve mais, tu abre espaço para o novo e para o belo entrar. Então, quando a gente abre espaço na nossa vida para que novas pessoas venham, para que novos conhecimentos venham, para que vida nova entre, a gente também está subindo para o mais. No momento em que a gente coloca essa coraça, a gente entra na zona de conforto e vai para o menos. A gente caminha para um lugar onde não há vida, onde não há crescimento. Então, o momento de crescimento é um momento de vulnerabilidade. Por quê? Porque tu precisa abrir espaço para o novo entrar. Tu precisa abrir espaço para o novo entrar. E se eu abrir espaço para o novo entrar, o que acontece? Né? Acontecem coisas boas. Não acontecem coisas ruins, porque eu tive que fazer um processo para entrar nesse espaço de vulnerabilidade. Porque dá medo? Não é bonito. O processo não é bonito. Muita gente diz que tudo é lindo. Gente, o processo é péssimo. O processo é horrível. Pensa assim, ó. Eu uso muita metáfora para falar, tá? Adoro. Mas, pensem numa plantinha, tá? Tu joga uma semente, uma margarida. Joguei a semente da margarida na terra. Tem formiga, tem minhoca, tem larva, alguém pisa em cima, vem temporal, vem chuva de pedra e o que acontece? Primeiro ela tem que brigar para romper a casca da semente, né? Para começar a criar raiz. Aí começou a criar uma raizinha.
Aí começou a sair para fora. Aí vem uma pecha, aí vem um grilo. E ela não, ela persiste. E ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Continua inverno, verão, granizo, neve, que aqui no sul tem muito de neve, de frio, de geada. E aquele sol escaldante. E ela tá lá. Até o momento de a flor sair. Uhum. O processo de crescimento, mas assim, o processo de crescimento é todo esse processo no momento em que a semente caiu, que tu descobriu que aquilo não é bom, que aquilo não está legal, e tu se permitir deixar essa planta crescer. E aí, quando tu chega na flor e a flor abre, aí sim é o gostoso, é o desfrutar. Só que tem um porém nisso tudo. A flor também morre, as pétalas também caem. E aí vem um novo processo. Então, eu entendo também como ciclo, eu não estudo a natureza, mas para mim faz muito sentido de que a gente vive dentro de processo. Então, a gente deixa muita coisa ruim vir para fora quando a gente abre espaço para o novo entrar. E quando o novo entra, o belo acontece. Uhum. Ciclo de morte, renascimento, transformação, a Nós natureza somos isso. toda Nós está somos isso. mostrando pra gente o tempo todo, né? Você que trabalha mais com a natureza, Não com os tem animais. equilíbrio estático, né? Eu estava pensando nisso aqui enquanto a Nayara falava. As pessoas às vezes ficam nessa busca ilusória por um equilíbrio estático. Eu vou ser sempre desse jeito, vou estar sempre nessa polaridade, vou estar sempre assim, essa gente não existe. A natureza ela é cíclica, né? E às vezes precisa do caos para haver equilíbrio, né? No caos, por exemplo, numa floresta, a floresta está lá densa e tem as mudinhas, como a Nayara falou, que estão pequenininhas querendo nascer lá embaixo, mas elas não conseguem subir porque tem muita árvore. O que acontece às vezes na natureza? Um desequilíbrio, uma tempestade que vem, abre uma clareira, deixa vulnerável, abriu a clareira, deixa vulnerável, abre espaço, as mudas nascem e começam a crescer. Só que as outras precisaram ir. E como que elas foram? Através do caos, né? Então, os momentos de caos na nossa vida são momentos de transformação. E enquanto a Nayara falava, me vinha muito assim, a gente só começa o processo de cura quando a gente se coloca vulnerável. Porque quando eu me coloco vulnerável, eu estou dizendo, eu preciso de ajuda. Não dá mais. Eu não consigo sozinho. E a gente se cura onde? Nas relações. Eu falo muito isso, né, pro pessoal que chega até a mim, gente, sozinho, trancado no seu mundinho bolho, no quartinho na internet, se relacionando pela internet, ninguém se cura. Porque é no tete a tete, é no dia a dia ali que as pessoas te colocam à prova e você coloca as pessoas à prova. Relações de espelho também, né? Exatamente, vocês vão se relacionando e se curando. A gente se atrai por ressonância. E é para se curar. Com certeza. Né? Só que isso só acontece quando a gente se coloca vulnerável. A conversa da Nayara me lembrou muito um livro que eu recomendo a leitura, que é o Cavaleiro Preso na Armadura. É um conto maravilhoso, fininho, super fácil de ler. E aí é um cavaleiro mesmo que tem a armadura dele e num determinado momento ele se vê preso na armadura. Só que ele quer sair da armadura e ele não consegue. E aí ele pede ajuda de ferreiros para ajudarem. Aí o ferreiro bate na armadura, a armadura não abre. E aí fica aquele entendimento de, olha, você precisa querer sair da armadura. Tem que abrir uma frestinha aí, porque senão eu não consigo te ajudar a sair daí. Né? E aí é quando o cavaleiro se coloca vulnerável e diz, preciso de ajuda. E aí todo o processo vai acontecendo e ele consegue sair da armadura, né? E o processo terapêutico de cura é assim, né? Quando a gente se vulnerabiliza, começa a sentir, porque vulnerável a gente sente. Tô com medo, tô ansioso, tô com raiva, tô bem, tô alegre. Quando a gente começa a sentir, a gente tem condições, né, de dizer pro outro que precisa de ajuda. Agora, intacta na minha armadura de Margaret Thatcher, né? Aqui, ó. Não, minha filha,
família, nada me abala, não tô sentindo nada. Que isso? Não tá Pode. sentindo nada realmente, né? Não sente É uma nada. normose, Você né? sabe, né, que quando a gente está trabalhando nas polaridades adoecidas, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente se anestesia, Uhum. não sente e não sente mesmo, né? Eu tô tão anestesiada que eu não sinto. Ou eu vou para hipersensibilidade, aquela que sente demais também. Aí tudo que você fala, ai, meu Deus do céu, mega sensível, hipersensível, também adoecida. Não vira Uma mulher vítima? também Esse lado aí adoecida. não vira vítima? Vítima. Vira vítima. Hipersensível, né? Tudo recebe. Ai, o mundo é contra mim. Você viu como que o fulano falou? Viu como que ele me olhou? Vítima e boazinha, né? E boazinha. E boazinha. Porque ela não pode desagradar, né? Porque imagina, como é que eu vou me posicionar? Vou ser mal vista? E aí vira aquela vítima. Você viu como ela me olhou? Aí ela falou aquilo pra mim. Ai, você viu? Hipersensível, aí chora demais, tudo comove, tarará, tarará. Ou aquela que não sente. Adoecimento, gente. Aí qual que é a saída? Ir se vulnerabilizando para caminhar e falar assim, não, tô sentindo demais mesmo, tô virando uma chata até. De tanto que eu sinto, né? Ou então, nossa, eu não tô sentindo. Isso aqui tá me preocupando, porque eu não tô sentindo, não deve ser normal, né? E aí você vai caminhando, vulnerável, peraí. Aí chega aqui nesse caminho do meio e, gente, eu preciso de ajuda. Uhum. Eu tô muito vulnerável agora, eu tô tão vulnerável que eu tô falando que eu preciso de ajuda. E sabe uma coisa que me chama muito a atenção, você falou bastante na palavra cura, né? Sim. O que eu entendo por cura e ficou muito mais leve para mim. Porque daí quando eu comecei a escrever sobre cura, até o pessoal do marketing dizendo, a gente não pode falar que vocês curam, só médico cura. Não podem falar que terapeuta cura Olha e tal. isso. Não usa essa palavra no seu vocabulário. E eu comecei a pensar o que significava realmente cura. Porque isso também tem a ver com o feminino e com o masculino. Que é o entendimento que tu vai ter daquilo que tu pensa a respeito de ti mesma. Lindo. E aí eu pensei assim, poxa, vamos pensar e organizar isso de uma forma que fique leve para mim e fique leve para as outras pessoas ouvirem também. Então, qual é o sentido que tem de cura na minha vida hoje, né? Qual é o sentido? Cura é o quê? Não é a mesma coisa que tu ir lá tomar uma pílula da dor de garganta, um antibiótico e acabou a dor ali. Remediar uma doença, né? Remediar uma doença. É uma pseudo-cura. A cura é quando tu tem consciência, quando tu chega nessa vulnerabilidade, tu atinge uma consciência e tu adquire ferramentas internas. Dentro dessas ferramentas internas, aí tu vai saber o que fazer quando as dificuldades chegarem. Porque quem muda é tu, o mundo não muda. O marido vai continuar brigando, as filhas vão continuar estressadas, o chefe vai continuar te tratando mal, o trânsito vai continuar um caos, tu vai se entristecer com a mãe, tu vai brigar com o pai, com o namorado, então tudo continua igual. Só que se tu tem ferramentas internas, tu sabe lidar com todas essas dificuldades. Então, dentro da vulnerabilidade, do autoconhecimento, do autocuidado com ti mesma, porque nem autocuidado é auto-amor. Porque tu precisa ter amor e paciência contigo mesma para fazer isso, né? E aí, tu consegue criar essas ferramentas internas e dentro dessas ferramentas internas, tu saber lidar com os obstáculos do dia a dia, isso é cura. Isso é cura. E, Nayara, eu achei muito interessante algo que você trouxe, né? O terapeuta, ele não cura, realmente. O terapeuta não vai curar. Eu falo muito isso para as pessoas que chegam até a mim para terapia. Olha, se você veio em busca de milagre, eu sinto muito te decepcionar. Eu não vou te curar, né? Porque eu vou apontar um caminho de solução e você diz sim ou não para o seu processo de cura, né? Que é o que a Nayara falou, é uma escolha. E, gente, a cura, ela é realmente muito particular. E ela é para a vida toda. Uhum. Ela é todo dia, o que a gente falou aqui, né? É todo dia eu escolho me curar disso aqui que eu ainda não consigo trabalhar de uma forma elevada. Todo dia, só por hoje, né? Então, nós realmente não curamos ninguém. Por isso, a historinha do cavaleiro, né? Que o ferreiro falou para ele, olha, você precisa querer sair daí, cara.
né? Se você não fizer sua parte, nada acontece. Os Exato. terapeutas, eles facilitam esse caminho. Como o cavalo é um coterapeuta, ele facilita o acesso à emoção, mas ele sozinho também não vai resolver. E o cavalo, para mim, né, gente, ele tem esse a mais na terapia, porque aquilo que às vezes eu, Márcia humana, não consigo tocar na pessoa, o cavalo toca, vulnerabiliza. Olha Ele isso. facilita a vulnerabilidade. O cavalo, ele é uma presa. Ele não está preocupado em me agradar. Ele está preocupado em garantir a sobrevivência dele, a vida dele. Então, nesse sentido, ele interage de uma forma, entre muitas aspas, mas mais adulta, né, com a pessoa, e a pessoa também é convidada a interagir de maneira mais adulta com o cavalo, porque é um animal de 500 quilos que pode colocar a vida dela em risco e ele não está nem aí para agradar. Diferente, por exemplo, de um cachorro. Né? Se eu for trabalhar com um cachorro na terapia, dá para trabalhar? Sim, mas não é o tipo de trabalho que eu faço, porque o cachorro, ele entrega mais amor para a pessoa, aquele amor de graça, então que às vezes não convida ela a se posicionar, ela acaba embarcando, ela traz a criança para a conversa, né? Mas o cachorro também facilita, como eu havia dito, a doutora Nise trabalhava com os gatinhos, para ter acesso à emoção dos pacientes psiquiátricos, né? Então, todo animal facilita os processos de cura, né? De acesso às emoções. Eu escolhi trabalhar com o cavalo porque eles facilitam o trabalho mais adultecido, eu diria. Então, é lindo de viver, gente. Eu convido vocês a virem. Ai, tô curiosa. Eu tenho muita curiosidade em saber. Tem aqui próximo da minha cidade, não é tão próximo, uns 200 quilômetros, que é na capital, em Porto Alegre, e eles têm consultório com cavalo. Sim, eu tenho um professor aí, maravilhoso. Provavelmente é ele. Ainda quero ir para Porto Alegre para fazer lá. Que chique. É maravilhoso, gente. Ô, Márcio, os animais, eles sentem o campo sistêmico? É assim que funciona? Ou eles sentem mais a emoção? Eles acessam também o campo. E eu gosto muito do trabalho com o cavalo, porque ele é um trabalho silencioso. Eu, pelo menos, trabalho de forma muito silenciosa, porque às vezes essa pessoa não está disponível para falar. E não precisa. Entendi. Quando ela se conecta com o cavalo, esse cavalo já está nesse campo sistêmico, as coisas acontecem, gente. Não dá, eu não consigo trazer para cá, né, com palavras. É muito difícil explicar o que acontece. Mas vou dar um exemplo aqui. Já aconteceu, por exemplo, de eu fazer uma pergunta para a pessoa, ela calada, imóvel, como se nada estivesse acontecendo. O que você está sentindo? E a pessoa calada. E mais um tempo, o que você está sentindo? Nossa, esse cavalo me lembra uma situação da minha vida e eu estou ficando um pouco ansiosa. E aí o trabalho terapêutico começa. Aí começa. Porque aí eu vou perguntando, né? Você olhe para ele. O que ele está te dizendo? E o cavalo vai reagindo também. E é muito lindo, porque eu falei que a gente não mente por cavalo. Então, quando a pessoa acessa a informação necessária naquele momento, normalmente o cavalo relaxa e sai. Sai do campo. E aí, olha, a pessoa acessou a informação que ela precisava. E ela mesma me traz o feedback. Eu pergunto, como é que você está se sentindo? Estou mais tranquila. Estou relaxada. Entendi. E às vezes eu falo pouquíssimo com a pessoa ali, né? Então é muito lindo, é um trabalho muito bacana para quem não gosta de falar, para quem não gosta muito de contar sobre a vida, né? Porque não precisa. Se ela se colocar disponível para o trabalho e se conectar com o animal, ela mesma acessa a informação. Nossa, muito lindo, gente. É um trabalho de muita sensibilidade, Caramba. Né? De muita conexão. Eu digo assim, ó, o constelador tem que estar muito conectado com o seu feminino, seja ele homem ou mulher. Sim. Né? Eu fiz uma formação com o Juan Garrigan. Maravilhoso. Gente, assim, ó, ele tem uma sensibilidade, um feminino que tem vontade de pegar e aí tu vê assim, nossa, como o homem não deixa de ser homem, exercitando a sua energia feminina.
Com né? certeza. Eu digo que ele te deixa, ele fica até mais atraente do que o homem que está só na sua energia masculina, né? Naquela coisa de força, de agressividade. E o feminino não se conecta com a agressividade, né? Então, como é gostoso também perceber que os homens, quando conseguem equilibrar isso, eles também têm uma vida mais tranquila e mais leve. A gente veio aqui para falar do feminino, mas eu sei que a Maria Marta vai trazer uma surpresa, né? E aí, então, não vou contar spoiler, mas isso no homem também é muito. Sim. E na mulher também, né, Nayara? A mulher, quando está muito masculina, ela não se permite receber nada dos homens. Então, viram aqueles... É o que você falou quando briga com seu marido, né? Ficam dois homens discutindo. Não precisa fazer isso pra mim, não quero, não posso. Olha, ele não faz, mas você também não pede. Né? Então, fica difícil a relação com o homem também. Uma mulher muito masculina. Só na energia masculina. Sim. Ou às vezes, quando é assim, geralmente o homem tá mais no feminino, né? Aí tem as trocas de polaridades, né? Invertem os papéis dentro Os papéis. de casa, né? Exatamente. Aí a mulher reclama, né? Que atraiu um homem banana. Mas, poxa, pra ficar com uma mulher com muita energia, tem que ter alguém com pouca energia. Que é o filho da mãe, filho da mamãe que eles falam, né? Filhinho da mamãe, literalmente. Literalmente. Muito bom, meninas. Pra gente encerrar esse assunto aqui, vai pra manga. A gente tem papo aqui para umas 5 horas de episódio. Vamos fazer mais depois. E pra gente encerrar, vocês têm alguma dica para as pessoas que estão ouvindo conseguirem conectar com o feminino de uma forma equilibrada? Quais seriam umas práticas que elas poderiam fazer? Eu vou te dizer, eu acho que é difícil dizer assim, faz isso ou faz aquilo, né? Porque cada um tem o seu jeito de se conectar. As minhas práticas que me conectam com o feminino é orar, escutar música que me traga leveza, que me traga tranquilidade, cozinhar, que eu gosto de cozinhar, isso me conecta com o meu feminino, né? E quando eu paro na frente de um roupeiro para me arrumar, sabe aquela coisa do se maquiar, de se escolher aquilo que fica mais bem, que se sente mais leve. Eu gosto muito de roupa confortável. Então, assim, quando eu ponho uma roupa, tô confortável, me olho no espelho, sabe? Outra coisa, dirigir cantando. Eu ponho o volume lá no alto, parece uma maluca dirigindo, mas isso, quando eu desligo o carro, o piloto automático fica só no dirigir, porque a mente fica muito mais leve. No momento que eu desliguei o carro, a minha mente está mais leve. Tenho pacientes que me relatam, eu não tenho tempo para entrar no quarto do nada, né? Que a gente fala de sentar, esvaziar a cabeça. Mas o momento em que eu consigo parar, pensar, é tomar banho. É quando eu estou tomando banho. Então, eu acho que não existe uma receita de bolo. Não sei se a Márcia concorda comigo. Mas concordo. É muito assim, ó, de tu tentar encontrar dentro dessa rotina momentos onde tu vai poder se conectar contigo mesmo, momentos onde tu vai poder desacelerar, momentos onde tu vai poder estar presente. E talvez o maior desafio para te entrar em contato com o feminino, e é o meu maior desafio, é estar no momento presente. Ótimo. E Márcia? É isso que eu ia falar. A minha dica ela é muito simples. E é porque é algo que tem funcionado muito na minha vida, né? Para mim, a maior dica para você se conectar com o seu feminino, antes de qualquer coisa, é se permitir estar vulnerável e ser vulnerável. Por quê? Porque estando vulnerável, você sente. Sentindo, você está no feminino. E sentindo, você consegue levar a sua vida de uma maneira mais leve. Então, quando eu estou muito acelerada, sente. Aí eu começo, nossa, eu estou ansiosa, eu não estou me sentindo bem. Então, deixa eu respirar, eu preciso parar aqui um pouquinho. E isso já me conecta com o meu feminino, né? Porque aí eu respiro. Às vezes eu não vou poder ouvir uma música, mas estou sentindo. Aí estou vulnerável, aí às vezes eu choro. Às vezes eu dou uma risada, né? Então, ultimamente, eu tenho me conectado muito com o meu feminino através do me permitir sentir. Que, para mim, é algo, assim, muito importante.
Muito bom. porque eu venho dessa Yang em recuperação. Então, é muito fácil me perder no sentir, me ligar o tratorzão e ir embora, né? Então, por isso que eu falei, gente, a minha dica hoje é muito simples e muito complexa ao mesmo tempo. Pra mim, falou em vulnerável, não, todo mundo me descobre. Parece que a gente tira a cortina e a pessoa fica nua. É literalmente esse é o meu exercício. Esse é o meu exercício, assim, atualmente, para me conectar com o meu feminino, me permitir sentir. Mas peraí, Márcia, você tá tomando essa decisão, no automático você tá sentindo. É isso mesmo que você quer? Sabe quando você tá tomando uma decisão, mas você tá sentindo um calor e uma ansiedade? Márcia, sente. Sente. Né? Então, esse é o meu exercício de conexão com o feminino no dia de hoje. Amanhã pode ser outro. Com certeza. E o que Mas vocês nesse falaram faz todo momento. sentido. Faz todo sentido. Eu também gosto muito da meditação, você falou do banho, né? Um banho de banheiro, que é um banho de banheiro, não é mesmo? Para a gente conectar. Nossa, traz uma paz, uma conexão interna maravilhosa. Também gosto muito da parte criativa. Não sei se vocês têm seus momentos de criatividade, né? Eu me conecto muito com as artes também, até fazer escritas criativas, né? De fazer esses processos Legal. criativos com as escritas. Eu sinto que o meu feminino volta para o eixo e equilibra quando eu me conecto com as artes, com a natureza, com essa parte meditativa, assim, também. É bem Eu legal. gosto muito de aroma também. Aromas, verdade, nossa. Adoro me conectar com cheiro de flor, de óleos essenciais. Delícia. É algo que me conecta muito também com o feminino. Nossa, delícia. E vocês aí, o que conecta vocês com o seu feminino, que te traz essa âncora equilibrada aí do se autocuidar, da automaternagem também, né? E para finalizar, gente, quais são as redes de vocês? Como é que as pessoas te encontram os seus trabalhos? Deixem aí. Eu tenho um Instagram, que é o @Nayara, com I, não tem Y no meu nome, é nayara.c.passo. Dentro do meu próprio Instagram tem o link da bio que joga vocês lá para o podcast Eu Mulher, para que vocês possam me conhecer. Tem o meu telefone. Então, dentro do meu Instagram tem todas as redes de acesso. Então, para vocês me conhecerem um pouquinho mais e conhecerem um pouquinho mais do que eu amo fazer, né, do que me realiza, do que me torna mais mulher todos os dias, no nayara.c.passo. Ótimo. O meu Instagram é namastepet, e aí lá na bio tem o link pro meu WhatsApp, então essas são as duas formas que vocês me encontram, é super fácil, não tem erro, namastepet. Maravilha. E fazendo eventos maravilhosos, essas mulheres maravilhosas. Sim, o projeto desse ano é levar a vivência, o feminino e o cavalo para vários estados, várias cidades. Traz aqui em São Paulo. Mulher, eu tô com esse plano, né? Eu sou paulistana. E eu tenho uma irmã em São Paulo. Então, já que eu chego aí. Já chega. Tá ótimo, gente. Então, muito bem-vindas ao Benza Deus. A Benza Deus está de portas abertas a vocês, mulheres maravilhosas, rainhas, né? Rainhas aqui coroando o Benza Deus. E obrigada a vocês, ouvintes, e até o próximo episódio.